Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Jogos Escolares, o maior evento esportivo do Acre, é o assunto do programa de hoje. E para falar dessa competição que está unindo todo o estado de ponta a ponta através do esporte, o meu convidado de hoje é o secretário estadual de esportes, José Alício Martins. Boa noite, Zé. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge. Uma alegria muito grande de estar aqui compartilhando desse momento ímpar na história do esporte do Acre, que é a gente poder trocar algumas ideias sobre os Jogos Escolares, fazendo aí um breve histórico do que tem sido esse evento que, sem sombra de dúvida, se consolidou como o maior evento esportivo do Acre. Vou tomar a liberdade para te chamar de Zé Alício, porque eu te conheço há muito tempo. Você já é o Zé Alício, que está, além de ser secretário de esporte, uma pessoa envolvida com a prática esportiva desde muito tempo, né, Zé? Zé Alício, mas me conta uma coisa. Essa é realmente a maior competição esportiva desse estado, envolvendo muitos jovens atletas. O que significa para essa juventude do Acre essa competição? Eu diria que é tudo. Tudo que a gente pode dimensionar, que a juventude tem enquanto anseio, enquanto vontade, enquanto expectativa de vida, os Jogos Escolares proporcionam. E aí é só a gente fazer um breve histórico de quem não tinha nada ou quase nada e passa a ter uma expectativa e passa a ter quase tudo. O Jogo Escolar é exatamente isso. É a possibilidade concreta de, num ambiente escolar, jovens que se destacam do ponto de vista da escola e do ponto de vista físico, também praticando um esporte, eles conseguem se tornar liderança dentro da escola. A partir daí participam das equipes da escola. Depois eles não saem da escola, vão para um ambiente de competição. Depois do ambiente de competição circunscrito no município, passa para um novo ambiente de competição, que é na sua regional, e depois eles vêm para um novo ambiente, que é a fase estadual. Ou seja, olha o quanto muda na vida desses jovens isso. Quando eles se tornam de referência, né? Quando eles se tornam de liderança, quantas expectativas e indagações são construídas do ponto de vista psicológico, né, na formação desse jovem. Portanto, além do aspecto físico, do aspecto da qualidade, da técnica esportiva que cada jovem que participa na fase de 12 a 14 anos, de 15 a 17 anos pode ter, eu acho que o que a gente pode identificar mesmo é de que há uma verdadeira evolução do ponto de vista intelectual e do ponto de vista físico na vida desse jovem. E eles passam a ter isso para o resto de suas vidas. Isso vai fazer parte da sua formação pessoal, né? Vai fazer parte das suas lembranças. E eu acho que se tem uma coisa que é importante no nosso governo, é o investimento que o governador Jorge Viana, combinado aí com um planejamento estratégico muito bem feito pela Secretaria de Educação, ajudado por a Secretaria de Esporte, é os Jogos Escolares. Agora, você fala aí dessa mudança de vida, Zé, essa ideia de relação é absorvida por esse jovem? Por exemplo, a derrota e a vitória, quer dizer, isso como lição de vida? Eu acredito muito que um dos principais objetivos do jogo é exatamente isso, é integrar o Estado, é fazer com que essa juventude perceba que a gente está num processo de construção de um Estado melhor para a sua geração e para a geração futura. Porque a minha geração, Jorge, e a sua também, a gente perdeu a nossa geração. Observe na nossa infância, na nossa adolescência, a dificuldade que a gente tinha para praticar um esporte na escola. Ou então, para demonstrar os talentos esportivos que a gente tinha num evento esportivo dessa magnitude. Ou então, sair daqui para conhecer um estado através do esporte. Isso era impossível. Isso era praticamente zero. Hoje não. Hoje você tem uma política de educação, você tem uma política de esporte e você percebe
que há uma evolução, que há uma graduação e que há uma consolidação dessa política, que aí ajuda, sem sombra de dúvida, na formação dessa criança e desse adolescente. Portanto, eles reconhecem isso, eles se enxergam, entendeu? Eles percebem que esse momento que eles estão vivendo é um momento valioso, porque além do Estado, através da sua política de educação e da sua política de esporte, está oportunizando esse jovem para uma prática saudável, está também dizendo, olha, não basta ser só bom de bola, tem que ser bom na escola. Não basta ser só um projeto para o agora, a gente tem que ter um projeto para o futuro, de uma vida sustentável, né? E que a gente possa cada vez mais estar construindo um ambiente propício aqui para essa geração do presente e para a geração do futuro. E falando especificamente do caráter esportivo, nessa competição estaria a nossa renovação do esporte? Sem sombra de dúvida. O lugar onde você encontra mais talento é na escola. Isso é os países de maior grau de desenvolvimento em todas as áreas apostam sempre na escola, principalmente do ponto de vista esportivo. Vamos pegar aí os Estados Unidos, a Europa como um todo, Cuba, um país aqui latino que a gente poderia identificar. Uma potência no esporte. Uma potência no esporte. Se você pega todos os países que têm um grau de desenvolvimento esportivo muito forte, começa na escola. Da escola vai para a universidade, das universidades vão para os clubes, as agremiações de grande performance. Portanto, tudo começa na escola. Daí da nossa visão de que é na escola que a gente deve fortalecer a prática do esporte. E aí eu quero dar um dado para você interessante. Historicamente, o Acre nunca teve uma política de esporte. O precursor dessa política foi o governador Jorge Viana. Começou ainda na gestão da Fundação Elis Mansur, coordenado pelo Departamento de Desporto da Fundação, a companheira Shirley Turro que comandava essa ação. Fez, durante 3 anos, jogos escolares. Um sucesso. Nós, com a existência da Secretaria de Esporte, nós continuamos esse projeto, esse programa, essa política, porque nós reconhecemos que é um planejamento de governo, é um planejamento de Estado, não é de pessoas, é de Estado. E aí nós demos continuidade, juntamente com a Secretaria de Educação. E graças a Deus, nós encontramos na Secretaria de Educação, coordenada pelo então vice-governador, Anóbio Marques, e coordenado hoje pela a educadora Maria Correia, um aliado fortíssimo de entender que os investimentos que se faz no esporte, do ponto de vista de infraestrutura esportiva, dotando as escolas de quadra, de profissionais de educação física, de material esportivo, o sucesso é coroado com a realização do jogo e, consequentemente, com a nossa performance no cenário esportivo nacional, com a realização dos Jogos Escolares Nacionais, que todo ano a gente vai e que gradativamente o Acre tem se postado como uma grande competidora. Você falou aí dessa performance acriana no cenário esportivo nacional. Quais são os dados mais recentes que você pode trazer para a gente? Quem é que está se projetando e em que área está se projetando aí do Acre para o Brasil, Zé? Olha, todas as modalidades coletivas nós vamos muito bem. Mas nós começamos lá no topo da base, né? Nós começamos aí 24º, 23º lugar dos 26 estados e Distrito Federal que participa do evento nacional. Mas a gente foi percebendo que anualmente nós íamos aumentando a nossa capacidade de participação, tanto no número de participantes como também na nossa performance diante do jogo. A nossa classificação iria aumentando gradativamente nos esportes coletivos, nos esportes individuais. E isso graças a esse planejamento estabelecido pela Secretaria de Educação e pela Secretaria de Esporte. Olha, o que acontece hoje no cenário dos Jogos Escolares Nacionais, por exemplo? Nós somos 11º lugar. É só entrar no site do Ministério do Esporte, do Comitê Olímpico Brasileiro, que você vê lá o Acre. Qual é o ranking do Acre nos Jogos Escolares Brasileiros? 11º lugar. Isso é honroso para nós. Por que é honroso? Porque nós saímos da base da pirâmide e num projeto articulado, num projeto parceiro e num projeto de futuro, a gente está galgando posição.
Nós fomos o 4º lugar no ano passado em handebol. Fomos 6º lugar em voleibol. Fomos 8º no futsal. Ou seja, nós estamos sempre disputando as melhores posições no campeonato brasileiro escolar. Isso é dito por todas os representantes do Ministério do Esporte, que são os responsáveis pela realização desse evento, e que, graças a Deus, isso dá muita alegria e a gente fica muito animado com isso, sabe, Jorge? Porque a gente sabe que é um fruto de um esforço que a gente faz todo ano. Os Jogos Escolares começam em fevereiro, só vai terminar dia 22 de dezembro, só para você ter uma ideia da dimensão e do tamanho que é realizar um evento dessa natureza. Zé, ainda tem muito papo, nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou recebendo para uma boa conversa José Alício Martins, secretário estadual de esportes. O assunto do programa, Jogos Escolares. Zé, como é que é a organização desses jogos? Como é que se dá essas fases? Como é que é receber essa juventude toda aqui em Rio Branco? Mas eu sei que as fases começam lá nos municípios, não é isso? Exatamente. É uma logística muito grande. Só para você ter uma ideia, nós temos mobilizado mais de 80 servidores do Estado para ficar durante 8 meses envolvido de manhã, de tarde e alguns dias de noite nesse evento. São 8 meses de competição? Né? 8 meses de competição. Começa geralmente em fevereiro, em todos os municípios, se estende até maio. Quando é junho é realizada a fase regional. A gente tem que transportar crianças de todas as 2 faixas etárias, de todas as modalidades esportivas, para a sede das regionais, que geralmente é em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Brasileia, Rio Branco e Sena Madureira. Depois tem a fase estadual. Que acontece em Rio Branco. Que acontece em Rio Branco. E a gente tem que trazer gente de Porto Walter, às vezes de Taumaturgo, Jordão, Santa Rosa do Purus, para vir jogar em Rio Branco. Nossa. Então é uma logística grande. Entra barcos, transporte rodoviário, transporte aéreo, não é? E ainda quando chega na cidade de Rio Branco, aí a gente tem toda uma logística de alimentação, hotéis, que essas crianças ficam alojadas em hotéis, transporte interno, sede de jogos, que tem que estar arrumado, com estrutura de médicos, enfermeira, remédios, porque eles se machucam muito, né? Então, naquele ímpeto da prática do jogo, né? Querem representar bem as suas cidades, as suas escolas. E o atendimento precisa ser de excelência, E aí né? o atendimento precisa ser de excelência nesse tempo. Alimentação, cuidado. Tudo isso é feito com muita antecedência para que não aconteça nada de errado. E graças a Deus, Jorge, a gente tem dado uma sorte danada. Nós já ficamos algumas vezes atolados na estrada, mas a gente leva toda uma logística. Motosserra, Toyota, comunicação de Globo estava, a gente está em apuro no meio da estrada, liga, aí a equipe de governo vai lá, dá assistência, ou seja, na verdade é um momento muito rico, tanto para as crianças, né, para essa juventude, como também para nós, é um momento de muito aprendizado. E graças a Deus, gradativamente, a gente vai se aperfeiçoando, né? No primeiro ano, em 2003, quando nós fomos fazer, nós
erramos muito, nós pecamos muito, foi muito difícil. Mas já 2004 já foi mais fácil, 2005 e agora 2006, então foi muito bom. Graças a Deus não deu nenhum problema não. Quer dizer que boa parte da tua secretaria fica a serviço dessa competição, já que são 8 meses? Eu diria toda a parte da secretaria. Né? É o maior evento esportivo não só no volume de jogos, no volume de escolas envolvidas, no volume de atletas, alunos, no volume de investimento, né? Que é na ordem de R$1.200.000, né? Com alimentação, transporte, material esportivo, aquisição de equipamento e tudo mais. Além disso, o recursos humanos envolvido e tudo mais. Então a gente, não só da Secretaria de Esporte, mas da Secretaria de Estado de Educação, que é a parceira na realização desse evento, então verdadeiramente a gente fica comprometido, quase que 80% do nosso quadro de pessoal envolvido nos Jogos Escolares. O governo do Estado tem isso não só como um investimento no esporte, mas certamente na educação também, né? Sem sombra de dúvida. O nosso maior investimento é na educação. O esporte é apenas um componente da vida escolar, não é? E nós entendemos isso claramente. Por exemplo, o maior investimento que a gente faz é para que essas crianças entendam que a escola ainda é o melhor espaço para que a gente possa mudar de vida. E aí entra o esporte como um componente curricular e extracurricular que vai ajudar essa juventude a mudar de vida. E é uma fase maravilhosa da vida, né? A escola, com toda essa estrutura, com todo esse cuidado, realmente proporciona ao estudante uma fase muito boa da vida. Agora, como é que é, Zé, a fase nacional? Porque os campeões agora, aqui do estado, vão disputar com os campeões dos outros estados em Brasília. Como nós estamos em relação às outras escolas do Brasil? Porque uma coisa é disputar aqui no estado, outra coisa é disputar em Brasília. Como é que nós estamos em relação às demais escolas do Brasil? Tem dois dados importantes. O primeiro dado é que nas primeiras edições dos Jogos Escolares, a escola particular levava todas as competições. Eram campeões em tudo, né? Isso vem mudando gradativamente. Hoje, o nosso percentual é mais ou menos assim. 80% das escolas públicas são campeãs nas suas modalidades e nas suas categorias. 80%? 80%. E aí, 20% é da escola privada. Isso é um dado fantástico. Isso vem se invertendo? Nas primeiras edições era o inverso. Era o inverso. Era o inverso. Nas primeiras edições isso era o inverso. Era 80% da nossa representação no campeonato nacional era das escolas privadas e 20% da escola estadual. Gradativamente... Isso foi mudando. Isso foi mudando, né? E isso, de certa forma, é um elemento muito bom para a gente avaliar o investimento que o governo georgiano está sendo feito na educação. Sem dúvida. Porque não é só a performance atlética, é todo o investimento que está por detrás disso, né? De infraestrutura da escola, de melhoria das condições de funcionamento da escola, de aprendizagem da escola, a quantidade de alunos na escola, né? Assim, a distribuição geográfica da escola, e tudo isso ajuda até chegar na realização dos jogos. E aí, nós vamos, do dia 2 de outubro ao dia 6 de outubro, a gente vai estar numa preparação forte, que é os Jogos Escolares Internacionais, que vai acontecer em Pando, em Cobirra. Nós vamos levar 150 atletas, alunos. Desses, 106 vão participar dos Jogos Escolares Nacionais, que começa dia 7 de outubro em Brasília, na fase de 15 a 17 anos. E nós temos todas as condições concretas de a gente aumentar a nossa performance na participação dos jogos, e aí eu estou muito otimista de que a gente vai ter uma classificação melhor do que nós tivemos no ano passado. Depois, em novembro, é a fase de 12 a 14 anos. E aí a gente vai levar mais 106 atletas também nessa faixa etária, de todas as modalidades em disputa, que vai da natação ao judô, do tênis de mesa ao futebol de salão, masculino e feminino, para que vão representar o Acre lá em Brasília. E aí nós temos muita expectativa de que também nós seremos muito bem representados, porque cada ano, Jorge, isso é um dado legal, cada ano as equipes, as escolas vão se preparando mais.
e vão se preparando mais e vão aumentando a sua performance atlética, né? Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista tático, do ponto de vista organizativo, isso vai melhorando cada ano. Isso é muito bom para o desporto escolar do Acre. Agora, Zé, só para a gente entender, quais são as modalidades em disputa? Que eu vejo muito o futebol, as modalidades de quadra, mas também tem modalidades de atletismo, né? Natação tem? Natação, judô, tênis de mesa, Nossa. atletismo, xadrez, né? E evidentemente que as que mais sobressaem são as modalidades de quadra, né? De quadra, claro. Mas é evidente que a gente tem disputa na natação, a gente tem disputa no xadrez, no judô, a gente tem disputa no tênis de mesa, a gente tem disputa no atletismo, que tem 6 provas, sendo 4 provas de campo e 2 provas de salto. Então, isso ajuda muito na nossa participação. E, graças a Deus, o Acre tem tido boas performances nessas modalidades individuais. Nós chamamos de modalidades coletivas e modalidades individuais. Nas modalidades individuais, o Acre tem sido muito bem representado, graças a Deus. Zé, para fechar nossa conversa, nós falamos até agora do aprendizado desses alunos participando desses jogos. Mas o que vocês, enquanto organizadores, aprendem com essa competição, com o convívio com esses meninos e meninas? Olha, foram muitos dias de convivência. E ainda não terminou, porque a gente só vai terminar, eles têm que voltar agora para os seus municípios, retorna agora em outubro, e a gente vai com eles até Brasília, né? E depois retorna de novo. E enquanto esse ciclo não termina, a gente... A competição não se fecha. A competição não se fecha, a gente não fecha a competição. Agora, eu acho que a grande aprendizagem para todos nós, e para o governo também, é de que vale a pena o investimento que a gente faz na educação. Dá alegria, Jorge, a gente vê essas crianças, os diretores, os profissionais de educação física, a comunidade escolar envolvida nisso. Vale a pena cada sacrifício que o governador Jorge Viana fez, tem feito e vai continuar fazendo, para que a gente acredite que a educação é a nossa grande tábua de salvação. Eu sou fruto de um pouco dessa política, Jorge. Então, eu sempre digo para eles que é o seguinte, que eu estou nessa função, talvez muito menos por merecimento e por competência, mas mais por exemplo. Porque eu sou exemplo de uma política errada. E talvez o meu exemplo sirva para a gente conduzir uma política certa. O investimento na escola, eu nunca larguei a escola. Eu fiz tudo na minha vida, mas eu nunca larguei a escola. Eu fui menino de rua, me droguei, mas eu nunca larguei a escola. A escola que verdadeiramente me salvou. Claro, conjugado com o esporte. Porque o esporte foi aquele plus, aquela coisa a mais na minha vida, tu entendeu? E eu acho que esse é um grande ensinamento que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens dão para nós. Que é através da escola que a gente pode mudar a vida da gente. E o esporte tem um percentual muito forte de mudança, de comportamento, de relações interpessoal com a família, claro, na escola, na comunidade, no município. E esses jovens que hoje estão praticando esporte na escola ou fora dela, esses jovens vão ser líderes, vão comandar esse Estado. Isso de uma forma positiva. Eu acho que essa é a grande lição que a gente tira. Zé, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Queria te agradecer também, muito obrigado e um abraço a todos. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você que nos acompanhou em uma das 22 cidades do Acre, obrigado pela companhia, boa noite e até a próxima.